Eu sou a morte, o símbolo das transições inevitáveis, do fim necessário e do renascimento que se segue. Representa o momento em que algo deve terminar para que algo novo possa começar. Eu sou a certeza de que se aproxima um tempo de mudanças difíceis e inesperadas, que deverão ser encaradas de frente, pois trata-se do anúncio de novos começos. Uma fase que chegará ao fim para que outra possa se estabelecer em seu lugar. Por isso, não tente ignorar o que está acontecendo por medo ou por não querer enfrentar o inevitável. Isso só trará traumas desnecessários. Eu sou a certeza de que é preciso largar velhos hábitos e crenças e deixar o passado no lugar ao qual pertence para conseguir aproveitar ao máximo os benefícios que essas mudanças vão oferecer. Eu apareço montada num cavalo branco, segurando uma bandeira com a rosa da pureza e da renovação. Não trago destruição pelo simples prazer, mas sim a promessa de mudanças profundas e libertadoras. Meu caminho é implacável, mas também cheio de esperança. Ninguém pode me parar, pois minha armadura me protege de tudo e todos. Ao meu redor, reis e plebeus se ajoelham, lembrando que ninguém está imune ao ciclo da vida. A torre ao fundo representa a estrutura do ego que deve ruir para que a alma encontre a liberdade. O sol nascente no horizonte simboliza o renascimento que sempre segue o fim. Eu sou o corte que liberta, o desapego que cura, o fim que permite o começo. Encarar-me pode ser assustador, mas a minha presença é necessária para o crescimento e a transformação. Minha mensagem é clara. Aceite as mudanças com coragem, deixe para trás o que não serve mais e confie no processo de renascimento. Eu sou o fim que abre portas. Eu sou a libertação das amarras. Eu sou a promessa de um novo começo. Eu sou a morte, o portal da transformação, o renascimento da alma, o fluxo contínuo da vida. A morte no tarô. Palavras-chave: transformação e renascimento, fim de ciclos, desapego e transição, renovação e recomeço, libertação e cura. Lado positivo: a morte simboliza o encerramento de ciclos e a oportunidade para renascer. Representa a liberação do velho para abrir espaço para o novo. Ela traz transformação profunda e crescimento espiritual. Lado negativo: o aspecto negativo pode indicar resistência à mudança, medo do desconhecido ou apego ao passado. Representa dificuldade em aceitar o encerramento de situações. Relação com a astrologia. A morte está ligada ao signo de Escorpião, simbolizando transformação, intensidade e renascimento. Também está relacionada ao elemento água, refletindo emoção profunda e cura. Numerologia. A morte é o número 13, representando a transformação e novos começos após o fim. O número 13 reduz-se a 4, simbolizando estabilidade e reconstrução após a transição. A morte está ligada ao arquétipo do transformador, simbolizando finais inevitáveis, renascimento e libertação para novos começos. A morte. A morte aparece como uma dançarina dinâmica, segurando uma foice e cercada de símbolos de transformação. Nós temos peixes e serpentes, que representam o ciclo da vida, da morte e do renascimento. Temos o escorpião, que é o símbolo da transformação profunda e que também está associado ao signo de Escorpião. Os tons vibrantes de verde, preto e dourado representam a decomposição e também a regeneração. Comparação. O Rider-Waite trata a morte de forma mais literal e inevitável. O Thoth traz a morte como um processo dinâmico e alquímico, focado na renovação. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de tarô mitológico e hoje vamos falar da morte e Hades, o deus misterioso e oculto. Hades, o senhor do submundo na mitologia grega, é a personificação da morte e da transformação.
Como irmão de Zeus e Poseidon, ele governa o reino dos mortos, um domínio invisível e misterioso, onde as almas transitam após a vida. Apesar da sua associação com a morte, Hades não é um deus maléfico. Ele é o guardião das transições inevitáveis e do ciclo eterno da vida, da morte e do renascimento. O submundo de Hades é dividido em diferentes reinos, desde os campos elíseos, onde almas virtuosas descansam, até o Tártaro, reservado para os maiores transgressores. Sua função como guardião das almas o torna um símbolo da transformação profunda que a morte traz, tanto literal quanto metafórica. Um dos mitos mais emblemáticos de Hades é a sua união com Perséfone, filha de Deméter. Ao levar Perséfone para o submundo, ele não apenas inicia uma nova etapa em sua vida, mas também dá origem ao ciclo das estações. A ida de Perséfone ao submundo simboliza o inverno, enquanto seu retorno à Terra marca a primavera, uma metáfora para a morte e o renascimento que são tão constantes na natureza. Simbolismo no tarô. Hades representa a morte, o arcano que não apenas fala sobre finais inevitáveis, mas também sobre renascimento e a transformação que surgem a partir deles. Assim como Hades guia as almas para um novo estágio, a morte nos convida a liberar o que não serve mais, permitindo que novas possibilidades surjam. Esse arcano não simboliza destruição sem propósito, mas o ciclo da vida e morte que são essenciais para o crescimento. Assim como Hades governa o portal entre dois mundos, a morte representa o momento em que cruzamos esse limiar, deixando o velho para trás e abraçando o novo. Quando a morte aparece, ela nos pede para que enfrentemos nossa resistência à mudança e aceitemos que o fim de uma fase é o começo de outra. Tal como Hades, que trabalha nas profundezas invisíveis, a morte nos convida a explorar nosso interior e transformar aquilo que nos impede de avançar. Seja bem-vindo a mais uma aula de Tirando a Prova dos 9 e hoje vamos falar da morte. A morte é uma carta pouco compreendida no tarô. Quando a gente começa a estudar tarô, a morte parece ser aquela carta que vai falar pra gente de uma pessoa que não vai mais estar entre nós. Mas a morte é uma carta que fala de transformação, de você deixar para trás o passado. Esse apego ao passado, que a gente muitas vezes não vê, traz uma energia muito, muito pesada para as nossas vidas. E a morte, ela vai chegar para todos, independente se você é rei, plebeu, criança, velho. A morte, ela chega para todos. Quando você entende que a morte é uma energia de renovação, você vai estar aberto para novas oportunidades na sua vida. Por isso, a energia desse arcano está ligada a desapego. Entendendo essa energia, você entendeu esse arcano. Seja bem-vindo à meditação da morte. Hoje vamos trabalhar transformação, desapego e renascimento. Vamos começar. Sente-se em um local tranquilo e feche seus olhos. Respire profundamente, inspirando pelo nariz e exalando pela boca. A cada inspiração, visualize uma energia de renovação preenchendo seu corpo. A cada exalação, libere qualquer resistência ao desapego ou mudança. Imagine-se em um vasto campo ao amanhecer. O sol ainda não nasceu, mas o horizonte começa a clarear. À sua frente, um cavalo branco caminha lentamente. Sobre ele está a figura da morte, vestida com uma armadura e segurando uma bandeira com uma rosa da transformação. Apesar da aparência imponente, a energia da figura não é ameaçadora, mas profundamente respeitosa e calma. Ela representa o encerramento de ciclos e a promessa de renascimento.
A morte olha para você e faz um gesto para que você se aproxime. Ela te diz: não temas. Tudo que chega ao fim dá espaço para algo novo. Desapegue do que não serve mais e confie na transformação. Ela entrega a você a bandeira, convidando-o a se tornar parte do processo de transformação. Com a bandeira nas mãos, visualize uma chama suave surgindo em seu coração. Essa chama é o símbolo do que você precisa deixar para trás. Uma crença, um hábito, uma situação ou uma emoção. Pergunte a si mesmo: o que em minha vida precisa ser transformado? O que eu posso liberar para seguir em frente? À medida que pensamentos ou sentimentos surgem, veja-se entregando-os à chama. Observe-os sendo consumidos suavemente, transformando-se em luz. Após liberar o que é necessário, visualize um sol dourado surgindo no horizonte, irradiando luz e calor. Essa luz representa o renascimento, a nova fase da sua vida que está começando. A morte aponta para o sol e diz: cada fim é um começo. Caminhe para o novo com coragem e esperança. Sinta-se preenchido por essa luz dourada, trazendo vitalidade, clareza e renovação. Com o sol brilhando ao seu redor, repita mentalmente: eu aceito o fluxo da vida e da morte. Eu libero o que não me serve mais. Eu me abro para o novo com confiança e coragem. Eu aceito o fluxo da vida e da morte. Eu libero o que não me serve mais. Eu me abro para o novo com confiança e coragem. Última vez. Eu aceito o fluxo da vida e da morte. Eu libero o que não me serve mais. Eu me abro para o novo com confiança e coragem. Respire profundamente algumas vezes, sentindo-se renovado e em paz com os ciclos de transformação. Lentamente, traga sua consciência de volta ao momento presente. Mexa os dedos das mãos e dos pés e, quando estiver preparado, abra seus olhos. Sempre que você precisar de força para encerrar um ciclo ou se abrir para mudanças, visualize-se no campo com a morte, abraçando o poder da transformação. Namastê.